E hoje estamos aqui no nosso podcast Eu Nascia com uma pessoa super especial, muito querida, que está conosco desde abril de 2007. Estamos falando da nossa fisioterapeuta, professora de yoga, especialista em saúde integrativa, professora Gisele Mello. Oi, Gi, seja bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada pelo convite, Mônica. Fico muito honrada e feliz. Gi, conta pra gente, como é que você foi parar na fisioterapia? Você tem um histórico aí todo esportivo, meio atlético. Como que foi essa sua escolha pela fisioterapia? Sim. Desde criança, mas especialmente na adolescência, eu fazia ginástica olímpica na época, né? Hoje em dia a gente chama ginástica artística. Fiquei bastante tempo, mas participava só de campeonatos estaduais aqui no estado de São Paulo. Depois eu tive 2 anos na aeróbica de competição. Foi quando eu conheci o pessoal do Fitness Brasil, conheci mais o mundo fitness. Fiquei 2 anos competindo. E daí, por conta de uma lesão no ombro, e atleta sempre tem um certo receio do médico falar: você tem que parar de treinar, não pode competir. E o meu técnico, na época, ele assinava a revista de medicina esportiva, de reabilitação esportiva. E daí eu comecei a estudar. E eu mesma fiz a minha reabilitação de ombro ali. E daí me interessei pela fisioterapia e decidi que esse era o meu caminho. Eu sabia que eu queria estudar algo com o corpo, com o cuidado, mas não a educação física. E daí a fisioterapia foi perfeita, adorei. Ai, que legal, Gi. E dentro da fisioterapia você já começou a trabalhar imediatamente na área? Começo de carreira a gente pega tudo que aparece, né? Então eu cobria muitas férias de amiga, período pós-gestação, né? Licença maternidade. Então eu passei um pouquinho pela parte de cardiologia, reabilitação cardíaca, estética. Aos poucos eu fui montando o caminho. Eu gosto muito de trabalho manual, então foi indo mais para o lado de massoterapia. Daí eu fui fazer um curso de massagem indiana, que foi daí que o yoga surgiu também na minha vida. Foi através da massagem indiana, e que daí eu fui parar também no yoga depois. Olha só. E qual que foi a sua descoberta aí com essa massagem indiana que de repente, ligou uma chave com esse outro lado mais emocional, mais espiritual, de repente? A medicina indiana, assim como a medicina chinesa, ela tem esse olhar mais global do indivíduo, que agora a gente está resgatando também na nossa medicina ocidental, tradicional, com outros nomes, como medicina do estilo de vida, ou medicina integrativa, né? Mas a medicina indiana, esse curso especificamente, antes da gente começar a prática de massagem, o professor dava uma prática de yoga. Porque a gente sabe que tem todo o contexto que o próprio profissional, eu não venho atender se eu não tiver me preparado antes, né? A gente não vai estar bem todo dia, estresse acontece, imprevistos acontecem, mas antes de eu tocar em outra pessoa, eu tenho que me preparar para isso. Então, antes da gente começar o curso de massagem indiana, ele dava uma prática de yoga, para a gente já ir se acalmando, trazendo, né, um estado de presença maior para tocar no outro. E daí esse professor, ele falou: olha, você deveria pensar em fazer a formação como professora de yoga, você tem jeito. E aquela informação ficou guardadinha aqui. Até esse dia você não tinha ainda tido nenhum contato com yoga? Eu já tinha tido e não tinha gostado. Olha só! Eu acho que é o momento, isso que às vezes eu falo para os alunos: eu acho que eu não tenho jeito para yoga. Eu falei: vem, experimenta. Eu já experimentei, mas dá mais uma chance, é outro momento da sua vida, é outro professor, às vezes é outro método. As coisas aparecem na hora que tem que aparecer, né? Então, eu já tinha experimentado, mas não gostado muito, mas eu estava num momento especial da vida, que é aqueles que você toma um chacoalhão da vida, que você tem que... E daí foi perfeito o momento mesmo. Gi, eu vejo que as pessoas de casa, né, normalmente elas têm muita dúvida ou às vezes tem uma imagem pré-concebida sobre yoga. Algumas pessoas acham que é um exercício muito leve, outras acham que é muito zen, outras confundem até um pouco a questão de yoga e religião, né, em função da filosofia. Eu queria que você explicasse para a pessoa de casa
né? O que é yoga? O que é esse caminho, né? E por onde que ele leva a pessoa quando começa a ser um praticante? Sim, o yoga é uma técnica milenar, nascida na Índia. Os primeiros achados de yoga, eles acharam numa parede de uma caverna da Índia, esculpido como se fosse um homem em postura de meditação. Isso data de uns 2 a 3 mil anos antes de Cristo. Então, o primeiro achado aí fala que talvez o yoga ou a meditação já existe desde essa época. Uns 200 anos antes de Cristo, e daí um pouquinho depois também, aparece o primeiro tratado de yoga, que é o que a gente se baseia, os Yoga Sutras de Patanjali. Então, geralmente, quando você vai fazer um curso de formação, a gente começa com essa base dos Yoga Sutras de Patanjali e daí vai evoluindo até hoje em dia, né? Mas, no começo, ele era bem misturado um pouco com religião, porque dentro da história da Índia existiam os povos originários, vamos dizer assim, que não viviam nas comunidades, nas castas, tudo. Então, esse povo vivia retirado da sociedade e realizando algumas práticas esquisitas para a época, né? Então, imitava planta, imitava bicho, ficava de ponta cabeça, respirava diferente. E a sociedade, especialmente as castas superiores, que era quem comandava tudo, olhava com uma certa estranheza e falava, não se aproximem daqueles, né? Você pode enlouquecer como eles. Mas, aos poucos, isso foi se integrando, e daí, para trazer o yoga para a cultura indiana da época, eles colocaram todo o contexto dos deuses da mitologia indiana, da história indiana. Então, originalmente não tinha nada dos deuses, mas depois sim, daí tem mantras para os deuses indianos, tudo. Então, daí teve essa mistura aí para conseguir colocar na sociedade. Mas depois, dentro desse contexto dos Yoga Sutras de Patanjali, ele já coloca alguns indicadores do que é yoga. O segundo sutra, e que a gente pode usar até hoje, que define o que é yoga, fala que yoga é aquietar os turbilhões da mente. Através de atividade física também. Sim, através do corpo. O corpo seria a ferramenta, mas não só do corpo, porque ali ele também vai falar que você tem vários tipos de yoga. Pode ser o yoga devocional, que seria voltado para os deuses. Pode ser a leitura, o estudo dos textos clássicos. Pode ser o yoga da ação, o trabalho voluntário. E o Hatha Yoga, que seria o yoga do corpo, o caminho do corpo para atingir a transcendência, a comunhão com o todo. Então, o corpo é uma das ferramentas que a gente tem e que foi o que ficou mais popular aqui para a gente, porque na época dos Beatles ali, eles foram para a Índia, tiveram contato com todo aquele universo e trouxeram o guru dele para os Estados Unidos. E daí teve aquele boom, né? Era uma época que estava vivendo na contracultura, então era a época do Woodstock, então teve toda aquela divulgação do yoga. E daí, a partir daí, começa a entrar também um pouco a ciência, porque ele começou ali na década de 60, 70, esse boom. E começou a ter alguns efeitos para a saúde, tanto física quanto mental. Então, alguns pesquisadores, a gente pode citar o Dr. Herbert Benson, de Harvard, falecido há poucos anos, ele começou a olhar para o que a meditação pode trazer de efeitos para a pessoa. Então, ao mesmo tempo que estava desenvolvendo a teoria do estresse, um outro médico, entendendo o que era estresse, o que isso desencadeava no corpo. O estresse nem sempre é ruim, o estresse é bom, a gente precisa da resposta do estresse, mas ele também estava desenvolvendo a teoria da resposta de relaxamento, que é complementar. Né? A gente precisa do estresse, o estresse é saudável, e a gente vê que tem desde o segundo sutra que fala aquietar os turbilhões da mente. Então, lá atrás já tinha uma mente agitada. Sempre teve o tal do turbilhão. Sempre tem o tal do turbilhão. Às vezes ele está mais piscininha, às vezes ele está um turbilhão. Mas é normal. Esse também é um grande mito de meditação. O pessoal fala, eu não consigo esvaziar minha mente, ela não para. Não vai parar. Não vai parar nunca, né? Meditação não é esvaziar a mente, por favor. Meditação é você entender como funciona a sua mente e conseguir administrar onde você quer colocar a sua atenção. Né? E daí, focando no que você chama de âncora, no seu objeto de contemplação, você evita aquele monte de pensamento que a gente tem.
E geralmente fica igual um macaquinho pulando de um galho para o outro, de um pensamento para o outro. Mas você aprende de uma certa maneira, então, a direcionar e focar naquilo que é o seu desejo naquele momento. Isso, e toda a prática de yoga é pensada nisso. Às vezes eu brinco com os alunos quando a gente vai fazer algumas posturas um pouquinho mais desafiadoras, né? Ah, equilibra num pé só, põe a mão aqui, põe a mão ali, não sei o quê, não sei o quê. Aliás, a gente selecionou uma foto aqui de yoga de uma aluna que está justamente numa dessas poses aqui. Vai aparecer aqui na tela. E quando você está numa postura desafiadora, não tem como você pensar em outra coisa. Você não vai lembrar, essa sou eu mesma. Essa é ela, não. Tem uma próxima de aula de yoga, que tem uma aluna de ponta cabeça que a gente selecionou aqui. Ela está fazendo uma invertida. E quando você, e mesmo nessa postura, assim, você fala, gira o pé para a direita, flexiona o joelho a 90 graus, deixa o seu braço na linha reta com o seu tronco, com a sua perna. Você vai passando tantos comandos para o aluno que não tem como ele lembrar da lista do supermercado aí, senão ele não fica na postura. Então você tem que estar presente, você tem que estar focado no que você está fazendo, e no yoga, nesse caso, é no seu próprio corpo, no que está acontecendo ali. Então isso já é uma gestão da nossa mente. Você controla o corpo e a mente para conseguir uma posição como essa. Sim, então todas as posturas elas já vão preparando o praticante para que no final a gente entre num estado de meditação. Por isso que no final a gente sai mais tranquilo, sai com o corpo mais leve, mais solto, mais confortável e com a mente mais tranquila também. Esse é o grande objetivo. Então, às vezes as pessoas têm medo, eu não quero ficar de ponta cabeça, né? Tenho algum problema, não tenho indicação para isso, mas não necessariamente vai chegar nesse estágio, é algo que a gente vai construindo. É muito legal também que a gente aprende, por exemplo, quando a gente está treinando posturas mais desafiadoras, a lidar com ansiedade, a lidar com medo. Então, geralmente, quem é muito ansioso, quando a gente vai fazer uma postura como essa, a pessoa se joga. Né? Ele não prepara o passo a passo, que geralmente a gente não faz a primeira aula. Às vezes a gente vai demorar meses, anos para chegar numa postura dessa. Então, você treina ansiedade, paciência, a construção do passo a passo. E as pessoas que têm muito medo, que são bem travadas, você vê que a pessoa tem condição já de evoluir, mas ela está presa, agarrada. O limitante acaba sendo o próprio pensamento daquela pessoa. Né? E daí você fala, olha, calma, vamos junto, eu estou aqui, a gente só vai evoluir para o próximo passo quando eu ver que você tiver condições. Então, a gente vai conquistando. É muito legal a gente ver isso. Né? E Gia, então você começou a dar aulas de yoga, né? A gente tem até uns vídeos gravados no YouTube de uma sequência de aulas que foram produzidas na época da pandemia, né? Tem uma foto daí dessa, olá, Hatha Yoga com Gisele. E foi uma loucura aquela época, né, Gi? Foi. A gente colocou aulas online para poder atender o público, né, que estava em casa, que a gente estava com as academias fechadas, né? Nós ficamos aí quase 8 meses no total. E a Gisele foi uma das pessoas que vinha para fazer as aulas online, essa sequência. E, Gisele, me conta uma coisa, uma curiosidade que eu sempre tive. O que você leva da fisioterapia para o yoga e o que você leva de yoga para a fisioterapia? Aonde que essas duas modalidades se encontram e se fundem? Sendo uma prática, o yoga sendo uma prática que envolve o corpo, e como eu tenho todo esse conhecimento de anatomia, biomecânica, fisiologia, então eu monto já a minha aula de um jeito pensando desde a construção da postura da base até o topo. Eu consigo adaptar quando eu vejo que tem um aluno que tem alguma limitação ou está numa situação especial, como uma gestante. Então, são adaptações que eu tenho através da fisioterapia, de todo esse conhecimento, que eu coloco na prática ali do yoga para ajustar as posturas. E até na própria construção da aula, toda, especialmente biomecânica, eu acho que me ajuda muito. Porque quando você vai ensinar uma postura, por exemplo, aquela que a gente viu, tem uma questão do momento certo de você encaixar o quadril, de você ativar tal músculo, o outro músculo tem que estar relaxado. Então, tem que ter toda uma sinergia ali para conseguir
executar a postura. Não, a gente não está pensando em perfeição, não existe postura perfeita. Eu até brinco quando a gente tinha show de talentos, eu falava assim, a gente não vai se apresentar no show de talentos, fica tranquilo, não é para ser aquela coisa linda, perfeita, que a gente sempre vê no Instagram, né? Mas é para ser a sua postura possível hoje, a sua melhor postura possível hoje, e a gente vai construir isso junto. Então, com certeza, todo o conhecimento tem algumas restrições, por exemplo, se a pessoa tiver artrose, tiver uma hernia de disco, alguma condição especial, algumas posturas que vão ser contraindicadas, outras que vão ajudar. Então, é muito comum, às vezes, no começo da aula, o aluno chega e fala, hoje eu estou com uma dorzinha aqui, qual postura que eu posso fazer? Não sei. Então, a gente consegue atender, é uma aula em grupo, mas a gente consegue também individualizar um pouquinho para aquela pessoa que ela está precisando naquele momento. Entendi. E a Gisele acabou também fazendo uma série de eventos, né? Eventos outdoor, eventos em praças. E você teve uma época também que fazia aquelas reuniões de círculo saudável para falar sobre saúde. E você acabou procurando também se especializar em saúde integrativa. Sim. Conta um pouquinho para a gente desse terceiro passo que você deu. Já agora com um conceito mais amplo de saúde, como que aconteceu isso? Eu gosto muito de estudar, e eu já estava numa época que eu estava querendo fazer um curso novo, eu estava olhando um curso de dor no Einstein, essa questão de dor crônica, que também, né, vem aumentando bastante. E daí lançou naquele ano o curso, na época era chamado Medicina Integrativa, hoje chama Bases da Saúde Integrativa e Bem-Estar. E o meu professor de yoga, Marcos Rojo, estava como co-coordenador desse curso. E daí eu recebi um e-mail da equipe dele, eu falei, pronto, já queria estudar, já queria no Einstein, e é o yoga dentro das práticas integrativas, então casou tudo, foi perfeito. E logo no primeiro dia de aula, o meu professor me chamou para fazer parte da equipe do hospital, então eu ainda tive esse privilégio de trabalhar como voluntária durante mais de um ano lá, foi bem gratificante. E porque eu já acreditava, né, nessa questão mais integral do ser humano. Eu acho que a medicina, ela começou, a gente tinha os médicos de família, que eram muito tradicionais, ela começou com essa cultura mais ampla, de abranger, acolher o indivíduo. Depois a gente foi se especializando, e que bom que a gente se especializou, porque hoje, por exemplo, eu estou estudando fáscias agora. A gente consegue entender cada camadinha do corpo, foi porque a gente foi se especializando cada vez mais. Mas também o ser humano parece que ficou meio segmentado. Às vezes eu falo, parece que a gente é uma peça de açougue. Não, e tem algo que une tudo isso, né? Tanto fisicamente, quanto na questão também energeticamente, questão emocional é muito importante. A gente viu desde a época da pandemia, uma coisa que aconteceu durante a pandemia foi que acabaram os colchonetes de yoga do mercado. Colchonete de yoga, tapetinho, almofada de meditação, porque o pessoal estava num estresse tão grande, tão desesperado, que foi correndo achando que já ia achar uma solução rápida e imediata, né? E é o que eu falo, é bom a gente treinar essas ferramentas, esses conhecimentos, para a gente usar quando a gente está numa situação de estresse. Mas é melhor a gente ter esse conhecimento numa fase tranquila. Né? Porque não é automático. Muitas vezes a pessoa fala, hoje eu estou estressada, hoje eu vou para aula de yoga, achando que é automático, que é um botãozinho que a gente liga e desliga como interruptor. E não é algo que a gente vai construindo. É bem bacana quando a gente vê um aluno chega para mim e fala, professora, ontem eu fui fazer um exame de ressonância magnética, eu morro de medo daquele exame, porque a gente fica fechado lá dentro. Tensa, né? E daí eu lembrei da respiração, comecei a praticar respiração, consegui fazer o exame. Né? Ou então é tão gostoso quando a gente percebe que a pessoa coloca os conhecimentos adquiridos em um tapetinho, em uma aula de yoga, na sua vida. Isso é saúde integrativa também, isso é gestão da emoção nos outros lugares. Eu acho que a pandemia acabou trazendo para a gente alguns legados, né? E eu vejo que até a pandemia a gente falava muito sobre saúde mental, e que depois o foco até criou-se um termo que não se falava tanto, que é saúde emocional. Então, explica para o pessoal de casa, já que você se especializou tanto nesse assunto e trabalha tanto nesse tema, né? Qual que é essa conexão que existe entre saúde emocional e dor física? Porque você trata as duas coisas, né? Com técnicas, com modalidades diferentes, mas você consegue atuar tanto
na saúde emocional como na dor física. Na sua profissão e a abrangência que você trouxe para a sua profissão proporcionam isso para as pessoas que são seus clientes, alunos, pacientes. Né? Explica, né, para a pessoa que está em casa como que isso se dá, qual que é essa conexão, que antigamente não se falava tanto e hoje a gente já tem tantas comprovações, né? A dor antes era vista como algo mais físico mesmo, né? E às vezes você vai no médico, faz todos os exames, fala, você não tem nada, mas eu sinto dor, né? O que está acontecendo? E daí a gente sabe hoje em dia que o estresse não controlado, o estresse crônico, o estresse, que aquela dosezinha de estresse a gente tem todo dia. Mas o que acontece atualmente? A gente tem uma situação estressante e depois a gente deveria resolver a questão e o nosso fisiológico voltar ao normal, tanto o nosso estado mental, emocional, quanto o nosso estado físico. Porque quando você passa por uma situação de estresse, todo o seu corpo se prepara para tomar alguma atitude. Passada aquela situação, ele tem que voltar para a situação de equilíbrio dele. Mas hoje a gente tem pequenas doses de estresse o dia inteiro, todos os dias, a semana inteira, o mês inteiro. Né? E é muito mais um estresse mental. Tem uma frase que eu gosto muito, não lembro o autor agora, mas ele fala assim, eu sou um homem velho e eu já vivi muitas batalhas, mas a maioria dela nunca aconteceu. Então, a maioria das coisas estão aqui, a gente fica pensando, ruminando, criando histórias, e isso vai gerando uma tensão tão grande que se reflete no físico também. A gente sabe hoje em dia que tem várias doenças que têm um fundo psicoemocional que pode se agravar, como a gente tem até algumas doenças que têm junto, parece que um sobrenome emocional, né? É gastrite nervosa, síndrome do intestino irritável, fibromialgia. Então, são várias questões de saúde que a gente sabe que a condição mental vai piorar. E a gente já sabe também que as emoções são naturais, não é que a gente vai deixar de sentir, às vezes o pessoal também confundia isso, que yoga ou a meditação vai fazer você colocar num estado tão acima de tudo que você não sente nada. Não é. Eu continuo sentindo raiva, tristeza, alegria, tudo que todo ser humano sente. Só que a questão é você perceber, ótimo, aconteceu alguma coisa, eu estou com raiva, eu não vou explodir. O que eu vou fazer com esse cortisol, que é a raiva que esse estresse me libera? Né? Ele vai colocar você numa ação, e que seja uma ação consciente. É isso que a meditação e o yoga traz para a gente, essa percepção de, opa, tá acontecendo isso. Qual é a melhor resposta? E não a reação automática. É isso. E fala um pouquinho mais para a gente também, Gi, que eu acho que é uma dica preciosa para todo mundo, né? A questão da respiração, como que a respiração interfere nesse estado emocional? Muito. A respiração é a grande chave que a gente tem e é uma ferramenta que está aqui, né? Você não precisa de nada especial. O principal nervo relacionado ao sistema nervoso autônomo parasimpático, que está ali na resposta de relaxamento, é o nervo vago. E ele sai aqui da parte de trás do crânio, passa aqui pela região de pescoço, vai atravessar o diafragma e vai até os órgãos abdominais. Então, ele atravessa o diafragma, que é o nosso principal músculo respiratório. Né? O diafragma está aqui separando o tórax do abdômen. O jeito como você respira, a velocidade que você respira, vai mandar uma mensagem para esse nervo. E ele vai mandar uma mensagem para o seu cérebro. Então, se você faz uma respiração, quando a gente está numa situação de estresse ou esforço, né, está treinando, pegando pesado, a respiração fica mais ofegante, você tem que ventilar rápido. Parece que ela fica mais curta e mais alta também, sim, né? Ela fica mais curta, mais alta e você ventila mais rápido, porque você está precisando de oxigênio rápido para lutar, para reagir, para fugir. Então, só de você começar a respirar assim, o seu cérebro já vai acender uma luzinha, ó. Fique esperto, porque ela está passando por alguma situação de perigo. E isso vai mandar uma mensagem para todo o seu corpo. Você vai receber mais sangue nos músculos maiores para você lutar ou fugir. Vai diminuir a parte de sangue para os órgãos gastrointestinais, porque nessa hora você não tem que fazer digestão, nessa hora você tem que lutar. Né? Então, ele prioriza o que é fundamental para aquela situação.
E se você, ao contrário, fizer uma respiração tranquila, mais diafragmática, que é a respiração que a gente faz quando está dormindo, ou quando está lá na praia, curtindo um sol, você não respira aqui, né? Sim. Você está lá, é respiração baixa, abdominal, mais lenta. Então, esse nervo ele vai entender que você está numa situação tranquila. E daí ele vai mandar uma mensagem para o seu corpo, ó, relaxa que está tudo certo. Então, a respiração é a nossa grande ferramenta. Ou seja, se você conseguir mudar esse padrão respiratório, o seu cérebro responde a isso, acalmando. Sim, e até a nossa fisiologia, porque ele vai liberar mais cortisol ou serotonina, dependendo do jeito que você está respirando. E isso é muito legal, porque a gente vê assim que com poucos minutos de prática, e às vezes a gente brinca com isso durante a aula até, né? No yoga também tem algumas técnicas, especialmente de limpezas, que a gente fala, crias, que vai ser uma respiração mais ofegante, mais rápida, né? Que a gente quer estimular, né? Deixar você mais acordado. E tem outras que a gente vai usar mais para o estado de relaxamento e meditação. Às vezes a gente faz uma respiração tranquila e ampla, mexendo mais o tórax, mas é porque a gente quer aumentar a oxigenação do corpo. Então é muito legal a gente perceber que o modo como a gente respira tem objetivos diferentes. A gente pode melhorar a oxigenação do corpo, a gente pode mandar uma resposta de alerta ou de relaxamento, ou a respiração é a primeira âncora, o primeiro objeto de meditação que a gente usa. Então, a maioria eu acho que todas as meditações que eu conheço hoje, todas as técnicas, elas passam pela respiração, né? Porque está acontecendo aqui, então sente o ar, tenta perceber se passa pelas duas narinas iguais ou se passa diferente, tenta perceber a temperatura do ar, perceber o que acontece no seu corpo, o que você movimenta mais. Então, é tão simples, mas é tão mágico ao mesmo tempo. E é prazeroso, né? E a gente hoje vê uma quantidade de experiências em locais diferentes, eventos específicos para respiração, para meditação. A gente já fez 2 edições lá do Colinas on the Top, por exemplo. Tem uma imagem que a gente selecionou de um grande círculo com um monte de gente meditando lá no 27º andar. Daqui a pouco ela vai aparecer aí. Olha só. Sim, foi bem bacana. E esse visual é lindo, né? Onde você consegue aí trazer essa experiência de um ambiente diferente, né? Um visual sensacional. Quais são as lembranças que você tem desse dia, Gi? Uma coisa que acontece, que quando a gente está em grupo, e um grupo grande, assim, parece que fica mais forte mesmo, né? Tem um professor que fala que algumas coisas só acontecem quando estamos juntos, que é muita gente com a mesma intenção, com a mesma vibração, e isso realmente se reflete ali no grupo, né? O visual lá em cima é fantástico, dá para ver a mantiqueira toda lá atrás, e daí do outro lado tem os prédios, a cidade, super bonito também. E a experiência de fazer yoga num lugar inusitado, né? Porque eu acho que são poucas pessoas que tiveram essa experiência de poder fazer uma atividade no topo de um prédio, num L ponto, com uma galera tão legal. Também com vários professores, né? Sim, aí veio então o Sérgio, esse ano vai estar nós 3 de novo, eu, a Lília e o Sérgio. Os alunos também já estão animados. Ano a gente esgotou já no 3º dia. Foi super rápido, a turma que... E as pessoas que participaram, elas relatam realmente uma experiência muito, muito intensa, né? Pelo fato de estar num ambiente, e, como você falou, a questão da intenção, né? Todo mundo chega ali, porque quando é uma aula no dia a dia, cada um chega de um jeito, ali já vai todo mundo com a intenção de viver aquele momento. Ai, que linda a foto da Gia ali. Essa né? Com um Shiva ali do lado. Hoje, e no dia a dia você tem um espaço de saúde integrativa aqui na Companhia Atlética, na unidade São José dos Campos, né? Conta um pouquinho desse trabalho que você faz lá. Então, inclui massagem, você tem também algumas outras técnicas. Como é que funciona o teu espaço, né? Que tipo de serviço que você oferece ali? Sim, eu também reúno todos os recursos que a gente vai adquirindo, e especialmente os trabalhos manuais, voltado para relaxamento, para gestão do estresse, para alívio de dores.
Então, tem a questão atendo bastante mulheres que estão passando pelo climatério, menopausa, ou mudança de transição de carreira, que gera aquela ansiedade, que sofre com insônia. E daí a gente pode associar também os conhecimentos da aromaterapia. Algumas técnicas respiratórias do yoga eu uso ali durante a massagem também, algumas técnicas de relaxamento. E, então, tem toda essa questão da saúde emocional através do corpo, através do toque. Porque também, assim como a respiração, o jeito como a gente respira, o nosso cérebro vai entender e dar uma resposta, o toque também é assim. Então, dependendo da profundidade do toque, da velocidade, dos recursos que você usa de calor, ou de vibração, ou de aromaterapia, e todo o ambiente também interfere, né? A iluminação pensada para isso, o som, tudo já põe a pessoa num estado... a gente entra na sala e já deixa a faixa aberta. Você já está no outro ambiente, né? Já tem aquela figura de uma floresta na parede, aquela musiquinha, tudo isso já traz a gente para uma situação de deixa o estresse lá do lado de fora e vamos usar bem esse tempo nosso aqui para desligar. E tem alguns alunos que sobem a escada e param ali na porta e falam, só vim dar uma respirada. É bem isso mesmo. Porque deixa ali já o aroma, sobe a escada, vai ver aquela paisagem linda ali de floresta com a água. Então, às vezes a pessoa fala, só preciso dar uma respirada. Vai ali... já dá um... Hoje, em termos de recurso também focado especificamente em dor, você tem lá um equipamento que é bem atualizado, né? Que junta vários recursos diferentes. Fala um pouquinho dessa... Sim. Que é específico para tratamento de dor. Voltando para a fisioterapia, né? Essa demanda de cuidado da dor aumentou bastante na pandemia e pós-pandemia. Com certeza. Né? Todo o estresse ali, as dores crônicas, parece que a gente tem um termo que fala que agudiza de novo, uma dor crônica, às vezes ela está ali quietinha, a dor crônica você não zera, não reabilita totalmente, mas você faz o manejo dessa dor para que a pessoa tenha uma vida funcional, ativa, saudável, mas em alguns momentos essa dor crônica parece que ela tem um pico, fica mais aguda, então a gente consegue tratar e sempre diminuir mais, voltar para um estado melhor do que ela estava antes. E especificamente esse equipamento, adquirido durante a pandemia, foi desenvolvido pelo pessoal da USP de São Carlos. Eles ficaram anos e anos desenvolvendo, testando vários protocolos com pacientes lá na USP, até chegar a lançar esse equipamento no mercado, que é a união do ultrassom com o laser. Então, é uma aplicação simultânea. Porque na físio a gente já usava ou ultrassom ou laser. Né, ou um e depois o outro, mas daí demorava muito tempo durante a sessão. Então, a gente, colocando junto, otimiza o tempo do tratamento e o que eles descobriram é que potencializa muito, muito, muito os efeitos de analgesia, anti-inflamatório e de regeneração tecidual. Então, dá uma resposta bem legal, especialmente para as dores crônicas. Eles têm um protocolo específico para fibromialgia que eles testaram com milhares de pessoas. E também para lesão aguda. Então, também funciona para quem torceu o tornozelo, para quem acordou com torcicolo, alguma questão assim. Você aplica também naqueles pontos gatilho? Pode ser aplicado em ponto gatilho. Geralmente a gente faz na avaliação, na anamnese, a gente faz um mapeamento de todos os pontinhos que pode ter dor, dá ali uma escala de 0 a 10 de como está aquela dor hoje, relaciona com, você sente essa dor quando? Quando você levanta, quando você vai tomar banho, só quando você faz atividade, com alguma atividade. E daí a gente vai, durante o tratamento, evoluindo e sempre vendo como está essa escala de dor. Eles consideram satisfatório quando a gente baixa pelo menos 2 pontos dessa escala, mas a gente consegue baixar aí 4, 6 pontos, mais ou menos. E isso é durável. Alguns pacientes voltam para fazer uma vez por ano, outros fazem 2 vezes por ano, mas daí é legal porque a própria pessoa percebe, eu acho que vai começar a pegar de novo. Então, antes de ficar muito forte, ela já fez e faz um trabalho preventivo até, não deixa chegar naquele ponto de dor muito grande. Uhum. Nossa, quanta coisa, né?
que tem. Sim. E às vezes a pessoa não procura ajuda, né? Às vezes a pessoa tá lá com dor. É assim mesmo, a artrose dói, é comum da idade, não... E dá para melhorar realmente a qualidade de vida usando outros recursos. Sim, e associado com exercício físico, sempre. Então, aí sempre! Gisele, sono! Porque assim, o que você tem para dizer para aquelas pessoas que estão lá em casa, né? E que ainda não começaram. Porque hoje em dia é tanta informação, as pessoas, de maneira geral, elas sabem que elas precisam começar a fazer atividade física, né? E por que elas não começam, né? O que você falaria para essas pessoas que estão em casa, para tentar trazê-las realmente para a atividade física? Aquela que elas quiserem, aquela que elas gostarem. Pode ser qualquer atividade, na academia, fora da academia, pode ser meditação, enfim. O que elas precisam fazer, né, para dar esse passo? Que elas levam tanto tempo para dar o primeiro. Né? A gente sabe que é difícil, né? A rotina do dia a dia é muito atribulada. A gente sempre se deixa em segundo plano. Tem essa questão de eu sempre tenho que cuidar do outro, trabalhar, cuidar da família. Depois, se sobrar um tempinho, eu vou cuidar de mim. E, na verdade, se a gente não estiver bem, a gente não consegue trabalhar bem, a gente não consegue cuidar bem da casa, do filho, do cachorro. Então, essa questão do autocuidado, a gente tem que começar a valorizar mais. Isso não é luxo, isso não é egoísmo. Autocuidado é um ato de autoamor mesmo, né? E se a gente estiver bem, a gente vai estar melhor para todas as funções que a gente exercer. E assim, atividade física é um dos pilares básicos de saúde. E existem outros que a gente pode melhorar hoje, assim, né? Então, os pilares que a gente considera: sono. Tem gente que ainda acha que sono é desnecessário, que é luxo, que é perda de tempo. Então, sono de qualidade. Se a gente não dorme bem, a gente também não tem disposição para treinar, não tem disposição para trabalhar. Então, dá uma olhadinha como está a sua qualidade de sono, busca a higiene do sono, que medidas simples podem ajudar. Né? Quando eu falo simples, não é que seja fácil de aplicar no dia a dia, que às vezes mudar a rotina é difícil, mas é algo que, se você colocar ali no seu planejamento, eu vou começar a dormir 1 hora mais cedo, eu não vou mexer no celular, aquela 1 hora que eu fico no celular, eu vou fazer uma atividade física, né? Então, se você começar a organizar a sua agenda, o seu estilo de vida, talvez você não tenha 1 hora, mas talvez tenha 20 minutos, né, para fazer uma caminhada. Não consigo ir para a academia agora, mas vou passear com o cachorro, vou descer um ponto antes do ônibus, vou caminhar um pouquinho, ao invés de ir até o mercado de carro, eu vou caminhando hoje. Então, colocar no nosso dia a dia essas questões de olhar um pouquinho melhor para o sono, o movimento, como é o meu movimento, que muitas vezes a gente fica assistindo uma série atrás de outra e eles já fazem o episódio, nem dá intervalo para você não levantar nem para ir no banheiro, você fica ali 2 horas assistindo um monte de seriado, e sendo que você poderia ter aproveitado esse tempo para fazer algo de mais qualidade, mais efetivo para o seu cuidado. E alimentação. Tem muita gente que investe, que quer curas milagrosas, ou na fisioterapia, ou no suplemento, ou até na academia, né? Que vem achando que em 1 mês ele vai emagrecer ou vai ficar forte. E a gente sabe que isso é construído. Eu digo sempre que nunca pode ser objetivo, e sim a consequência. Se tiver uma vida mais saudável, consequentemente você vai ter um corpo mais harmonioso e mais saúde. Agora, Gi, conta um pouquinho pra gente do seu lazer. A gente estava olhando lá nas tuas redes sociais e a gente encontrou uma inovação chamada Circulina. Conta pra nós aí essa... Então, eu adoro viajar. Já fui mochileira mesmo, de colocar a mochila nas costas e sair conhecendo aí alguns países, algumas regiões do nosso país. E daí meu sonho era ter um motorhome, uma Kombi. A Kombi é um charmezinho, né? Ela é um carro charmoso. E eu não teria sozinho uma Kombi ou um motorhome, não ia ser tão corajosa assim. Mas daí eu casei com um homem que adora essas coisas. Daí eu falei, eu queria, quando a gente estava para casar, eu queria uma Kombi. Daí ele já começou a olhar e falou, vamos ver a Kombi semana que vem. Eu falei, como assim? Calma, ainda estava na... Sensacional! E daí a gente achou a Kombi e construímos, foi ele que construiu tudo, ela tem... O que você tem dentro dela aí? Também tem uma geladeira, tem uma pia...
Tem uma geladeira. Aqui em cima fica um fogareiro, tem a pia ali do lado. Para cá é a parte dos talheres, paneleiro. Mais para cá o banco, a gente mudou o banco da Kombi, daí quando abre o banco vira uma cama de casal e atrás estão os armários. Dá para se divertir legal. bastante. E essa circulina já circulou por onde, Gi? A gente já foi até o Rio Grande do Sul, parando, conhecendo a região do Sul. Já fomos para a Bahia o ano passado, não dá para chegar em Abrolhos, que é uma ilha, mas a gente foi até Caravelas, que meu sonho era conhecer Abrolhos, deixamos a Kombi ali e fomos para Abrolhos. E esse ano a gente está querendo ir para a Serra da Canastra. Sensacional. É muito bom mesmo. E precisa, né, ter um momentinho para esparecer. A gente sabe que às vezes a gente até ouve alguns clientes e alunos falando: eu sei que eu preciso de férias, mas eu tenho tanto trabalho para fazer. E leva uns dias, quando você cai na estrada ou vai viajar, leva uns dias para você desconectar, mas você volta com muito mais. Quer dizer, bota a circulina na estrada, vai curtir a natureza. Sim, esse contato com a natureza também é revigorante, né? Legal. É muito bom. Bom, Gi, quero agradecer aqui o seu tempo, né, todo o seu expertise, os seus ensinamentos aqui pra gente no nosso podcast. A gente já vai encerrando e eu queria que você desse assim uma mensagem final para todo mundo que está aqui nos assistindo hoje. Eu gosto muito de frases. Tem uma outra que é mais ou menos assim: comece hoje com o que você tem, com o que é possível. Então começa hoje, vai ser tomando um copo a mais de água, tentando dormir meia horinha antes, dando aquele telefonema para quem você gosta e faz tempo que não fala. Essa parte de rede de apoio, de amizade também é fundamental e a gente tem bastante isso aqui na academia. Esse é um ponto bem legal também, quando a gente tem uma rede de suporte, isso ajuda bastante. Então começa hoje com o que tem, com o que é possível. Legal. Obrigada, Gisele Mello, nossa fisioterapeuta, nossa amiga, nossa professora, desde 2007, aqui com a gente na companhia. E a gente vai ficando por aqui e na próxima semana tem mais.